E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Dr. João Borzino mais uma vez para o próprio canal do YouTube, falando hoje sobre meu último podcast sobre ejaculação precoce. E eu espero que vocês escutem, então aí tá no Spotify, tá no iTunes, no Spreaker, no SoundCloud, no Google Podcast. Você encontra nas vias de podcast aí, nos mais importantes que tem. E lá eu esclareço algumas coisas sobre tratamento nesse último. No primeiro eu falei sobre as causas de ejaculação precoce, como eu já tenho comentado aqui muitas vezes em outros vídeos meus, se vocês rolarem para baixo vocês vão achar. E o tratamento, que é uma grande confusão. Qual que é a grande confusão? Que as pessoas acreditam é que existam medicações que façam com que você vá obtendo o controle e aos poucos o médico pode ir desmamando essa medicação que regula a sua ejaculação, que faz com que ela não seja antecipatória, e com esse desmame você vai tendo o controle, se acostumando a ter um tempo refratário de ejaculação maior e ser satisfatório, tanto para você quanto para a parceira. Seria ótimo, lindo e maravilhoso, muito rentável, muito lucrativo e excepcional no rendimento do tratamento dessas pessoas, desses indivíduos que têm transtorno de ejaculação e de orgasmo. Porém, não é a verdadeira realidade, sinto muito. Por quê? Se você trata algo que é paliativo, você não está tratando a causa. Fugindo da causa, você não está aprendendo com nada. Ou seja, sendo a ejaculação precoce uma queimada na largada, como eu descrevi, ou seja, o indivíduo está hipersensível à relação sexual e tem essa impressão na sua glande, no seu pênis, etc e tal, por estar se sentindo constrangido pela situação, porque sente medo da reação da mulher, porque se sente incapaz, impróprio, e isso leva a um cérebro atônito em agonia responder de forma impulsiva, de forma desordenada aos estímulos, ou seja, com baixo estímulo ele está em ataque alerta, ele responde logo como quem está em fuga, alerta daquela situação, certo? Ejacula rápido, o prazer não é bom, tudo acontece muito rápido para os dois. O que se faz é a compreensão, ou seja, a cognição, o entendimento daquilo que se sente é absolutamente distorcido diante disso e não entende que as causas remanescem sobre a ansiedade de desempenhar mal e passar vergonha diante de uma mulher e de tudo isso remeter à ansiedade de novo, que é o quê? Algo que não se resolve, não tem fim e você tem antecipação de fins trágicos. Ou seja, vou ficar sem ninguém, não vou conseguir conquistar mulher nenhuma, isso acontece comigo. Por que tudo isso também? O que amplifica toda essa tragédia do comportamento sexual? Porque é um tabu, porque não é conversado, porque os homens não dividem entre si, porque não se veem os bons resultados, porque só se enxerga a desgraça e só se imagina que cognitivamente vai se ter o controle através da racionalidade. Na verdade, tudo isso é uma disfunção daquilo que é visceral, no qual nós temos controles através das afetividades, das visceralidades. É um controle diferente, é entendendo a limitação que isso nos traz, o conflito que isso nos traz e aprendendo a lidar com isso. Como o grande exemplo que eu dou, que é ir no supermercado com fome, você vai alterar o seu sistema de escolha, acabando escolhendo alimentos não tão úteis para a tua saúde, mais calóricos, etc e tal, por causa da fome, que é algo visceral, que altera a sua capacidade cognitiva de raciocinar e fazer melhores escolhas para a sua saúde. Quando a fome bate, no maior ou menor grau, ela faz com que você escolha algo mais calórico, ou seja, altera o seu sistema de decisões. A mesma coisa no momento da sexualidade.
né? No momento em que você pensa sobre a sua sexualidade ou no ato sexual em si. O contexto com uma mulher na sua frente é um contexto de que tudo vai dar errado, sugestionado por isso você está com um cérebro ligado em alerta que responde reflexamente às coisas, altera o seu sistema de prioridades ou até mesmo desliga esse sistema, que não é este sistema que entra em função máxima e faz com que o outro fique subjugado, ou seja, é ao contrário, é o visceral e afetivo que faz com que você não consiga pensar direito e entender exatamente o que está lhe acontecendo. Então, usar uma medicação que não existe, porque o que nós estamos falando são realmente de um efeito off-label, aquele efeito que é desconhecido pela ciência dos antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, que de alguma forma foi observado que retardam a ejaculação naqueles indivíduos que não apresentam ejaculação precoce, mas sim outros transtornos ansiosos e outros transtornos depressivos, foi se fazer o uso desse efeito colateral sem a devida ciência, sem o devido construto científico sobre isso. Então, naqueles indivíduos que apresentam a ejaculação rápida ou precoce, que é exatamente a ansiedade focada sobre o desempenho sexual, né? Sobre o desempenho sexual, perdão. Isso apresenta pouquíssimo efeito e vão se aumentando as doses, trocando os remédios e deixando os pacientes cada vez mais desesperançosos. O caminho outro, o caminho é da ressignificação, o caminho é de entender que não há essa história de dieta, extrato seco de maca, tríbulos terrestres, spray sublingual, passar topicamente, ou seja, direto no pênis, anestésicos, né? Porque se o problema fosse esse, estava resolvido simplesmente com camisinha, mesmo sem anestésico, porque diminui a sensibilidade, estaria tudo resolvido, né? Cirurgias que denervam, cirurgias que tiram a inervação, né? Quanto mais só questões alimentares, então quer dizer, muitos me mandam e-mail dizendo: doutor, eu mudei minha alimentação, mudei meu hábito de vida, passei a dormir direito, passei a beber menos, etc, etc e tal, para lá, minha ejaculação continua rápida. Então, você não está atuando sobre o foco. Atuar sobre o foco é a resolução e não em cima dos sintomas ansiosos que permeiam o problema. A baixa autoestima é algo que nos destrói. Não conversarmos entre nós e fazermos esse espelhamento entre os problemas, de ver no outro o que está acontecendo, é algo que nos acaba. Nós precisamos lutar contra essas clínicas que dizem que eu vou falar para vocês o que dizem essas clínicas, que você vai usar uma medicação, inclusive, que é para ereção, né, que você usa para manter o seu pênis ereto, mesmo depois que você ejaculou, e aí você vai calejar esse pênis e ter menos sensibilidade, e aí por diante você vai surpreender a sua parceira de uma maneira incrível. Nada mais do que uma grande bobajada, não comprem besteira. Pensem bem, autoconhecimento. Nós vivemos dentro de tabu sexual e dentro de um tabu, dentro da nossa próprio autoconhecimento, do nosso próprio entendimento de como somos. Vivemos numa sociedade pragmatizada por botões, onde apertamos, resolvemos ou terceirizamos para os outros resolverem para a gente, coisa que só nós mesmos podemos resolver. Então, é muito difícil para a comunidade médica, que tem a tendência a ser resolutiva, a querer colocar para o paciente resoluções, ficar persistente ao lado do paciente para que ele entenda qual é o verdadeiro problema, ensinar a ele a ter persistência, ensinar a esse paciente a pensar da maneira correta, ensinar esse paciente a ser mais resiliente, ensinar esse paciente a enfrentar as dificuldades diante da parceira, ensinar esse paciente que para ele controlar a ejaculação, ele vai ter que sofrer com a ejaculação rápida, pois isso vai lhe ensinar a deixar de ter medo de desempenhar mal diante de uma mulher. Tudo isso não se resolve com um comprimido.
e não se resolve com desmame de comprimido. Na verdade, se por algum acaso conseguíssemos um comprimido que realmente retardasse a ejaculação, os indivíduos ficariam dependentes dele. Aí, esta é a verdadeira realidade. Fica aí, minha gente. Aquele abraço, até a próxima e prestem bem atenção e não comprem gato por lebre e vistam em vocês, em autoconhecimento, em autoestima. Essa é a solução. A solução tem que ser para você e não para o desempenho para a mulher. Até a próxima. Tchau, tchau.